Pelo título desse vídeo já dá pra perceber que hoje eu vou falar sobre um dos temas mais importantes relacionados ao cristianismo, que é o amor, até porque o versículo mais conhecido da Bíblia fala sobre amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu queria trazer uma reflexão que é o fato de que muitas vezes o que tá nos separando do lugar onde a gente quer chegar não é porque a gente não ora o suficiente, nem porque a gente não lê a Bíblia o suficiente, mas é porque a gente não está amando o nosso próximo. Como assim? Mais ou menos um mês atrás, eu tinha algumas coisas pra fazer relacionada a isso. Eu tinha que fazer o meu estudo bíblico e a minha oração, bababá, e eu almoçando pensando, nossa, eu tenho que fazer essas coisas, depois do almoço eu já vou fazer certinho, nananana. E aí eu me planejando lá pra fazer essas coisas. Nisso eu escutei a minha mãe falando sobre as coisas que ela tinha pra fazer, sobre como tinha que lavar a louça, tinha que lavar roupa, porque não sei o que, porque a gente ia sair, tinha que arrumar antes de sair, porque tinha que arrumar tudo correndo, e eu tinha pensado só nas minhas coisas. Mas então nesse momento me veio um versículo na cabeça enquanto eu ouvia ela falando, que dizia: quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. E aí, nisso, eu falei pra minha mãe, se arruma tranquila, que as coisas que tu tem que fazer, eu faço. Ou seja, eu deixei pra depois o que eu tinha pra fazer, e aí eu fui lá ajudar ela nas coisas dela. E aí eu fui lá, peguei a louça certinho, e enquanto eu tava lavando a louça, me veio um louvor na cabeça. E eu comecei a cantarolar. E naquele lugar ali, lavando a louça, eu senti a presença de Deus. E por que isso é importante? Porque naquele momento ali, eu entendi que não adianta só a gente orar e ler a Bíblia como se só isso fosse importante pra Deus. Porque muitas vezes a gente tá fazendo essas coisas, mas a gente tá cego porque as outras pessoas estão precisando. No caso, naquele momento ali, a minha mãe tinha muita coisa e era necessário ajuda. O que eu quero trazer com isso é que não adianta só a gente orar e ler a Bíblia como se isso fosse a única coisa importante pra Deus. Deus também se importa com a forma que a gente trata o próximo, tanto que Jesus fala isso. Jesus fala, amem o próximo como a si mesmo, mas ele também fala no Evangelho segundo João, amem uns aos outros como eu vos amei. E o que é o amor de Jesus? É um amor sacrificial, é um amor que se doa pelo bem dos outros. Então, muitas vezes, amar o próximo é deixar de fazer o que eu tenho que fazer para ajudar as outras pessoas no que elas precisam. E é claro que muitas vezes é óbvio, mas a gente, na nossa cegueira, achando que Deus só se importa com a nossa vida espiritual, porque a nossa vida não tem apenas a ver com a leitura bíblica e com a oração que a gente faz. A gente tem que estar conectado com Deus o tempo todo, tem que estar sempre vigiando e tem que entender que a forma que a gente vive a nossa vida, a forma que a gente cuida da nossa casa, a forma que a gente trata o nosso próximo, também tem muito a ver com como a gente está vivendo a nossa vida com Deus. Porque de que adianta eu falar que amo a Deus, mas eu maltrato as pessoas que são importantes, pessoas que vivem comigo, se eu não cuido das pessoas que estão perto de mim? De que adianta eu dizer que eu amo a Deus, viver na igreja, e as pessoas que estão ali em casa junto comigo, eu não ligo pra elas? Isso tá errado. A gente tem que entender que uma vida que honra a Deus não é só uma vida que eu leio muito a Bíblia e que eu oro muito, mas é uma vida em que o meu cristianismo se torna prático. As pessoas estão querendo viver o cristianismo teórico, elas estão querendo orar e ler a Bíblia, e é isso, eu sou cristã quando eu tô orando e lendo a Bíblia, no resto eu tô vivendo a minha vida independente. Não, o nosso cristianismo tem que estar ativo na prática também. A gente precisa colocar em prática os mandamentos de Jesus, amar o próximo, cuidar dos órfãos e das viúvas. A gente precisa fazer essa parte também, porque Deus também se importa com essa parte. Se Deus não se importasse com isso, Jesus não tinha dito pra gente amar o próximo. E olha só que interessante, ele também fala pra amar os nossos inimigos. Não é só pra amar o nosso próximo. Até porque amar quem a gente gosta é fácil, mas ele fala pra gente amar nossos inimigos, é pra amar as pessoas que não vão com a nossa cara, as pessoas que nos odeiam, é pra orar pelas pessoas que nos perseguem. E muitas vezes as coisas estão faltando na nossa vida porque a gente tá em falta com Deus. E a nossa falta não é porque eu tô orando pouco ou porque eu tô lendo a Bíblia pouco, mas é porque eu estou amando pouco. E o amor não é só falar, te amo, irmão, e fica nas palavras. Amor é uma coisa prática, é tu se doar, é tu se colocar, é tu se esforçar, é sacrificar, às vezes, algumas coisas, é sacrificar do teu tempo, às vezes tu precisava daquele tempo para fazer uma coisa específica, mas é abrir mão daquele tempo pelo bem
das pessoas que precisam de nós, das pessoas que precisam da nossa ajuda. E eu sempre tenho que falar sobre rede social e tecnologia, porque o que eu pesquiso tem tudo a ver com isso. Mas a gente vê que nesse tempo em que a tecnologia tá muito forte, que as redes sociais estão em todos os lugares, é que o amor das pessoas está diminuindo. E é claro que a Bíblia já avisou sobre isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas o que eu estou vendo é que muitas vezes a nossa frieza se dá por causa das redes sociais. Um exemplo que eu dou é a seção de comentários de qualquer vídeo. Tu vai lá num vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram. O YouTube ainda é um pouco mais tranquilo, mas tu vai em rede social, tipo Instagram, TikTok, tu vai olhar as seções de comentários, tem um monte de gente discutindo. E eu não estou falando vídeos seculares. Eu tô falando de crente. Tu vai, às vezes, num negócio que fala alguma coisa da Bíblia, ou um vídeo que faz algum comentário que é uma coisa mais difícil de ser falada, vai ter um monte de crente, que estão discutindo uns com os outros nos comentários, se xingando de nomes, chamando um ao outro de idiota, chamando de burro, chamando de um monte de coisas ofensivas. Os crentes, como é que a gente vai amar os nossos inimigos se a gente tá odiando os nossos irmãos? Meu Deus, é um nível assim que tu vai, um vídeo que fala não sei o que, sobre a Bíblia, aí alguém vai lá e faz um comentário que é um pouco não muito bem pensado, sabe? Quando a pessoa vai e ela fala do que ela não sabe, e ela vai, em vez de usar a Bíblia, ela usa a própria opinião dela como fonte de verdade, aí a pessoa vai lá e comenta isso, e o certo seria a gente corrigir essa pessoa com amor. Meu irmão, olha só, eu entendo onde você quer chegar, mas segundo a palavra de Deus, a gente tem que fazer assim, 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 não é bem desse jeito. A palavra de Deus nos orienta, falar assim, com educação. Mas as pessoas não falam com educação. A pessoa já chega xingando, não, porque seu burro não sei o que, tu tirou essa opinião de onde, e começa a xingar a pessoa. Irmão, como é que tu vai fazer a pessoa entender teu ponto de vista se tu já chega xingando ela? A pessoa vai ficar com raiva de ti. Como é que a gente quer ensinar as pessoas sobre a Bíblia, sobre Jesus, se a gente não tá vivendo o que Jesus nos ensinou, se a gente não tá colocando em prática os mandamentos de Jesus? A gente vai lá, o fruto do Espírito é amor, paz, mansidão. O que a gente tá vendo é o contrário. A gente tá vendo ódio, a gente tá vendo raiva, a gente tá vendo gente brigando. As pessoas dentro da igreja estão fazendo o contrário do que a Bíblia está falando. E de novo, é claro que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. É claro que isso é profético. A Bíblia profetizou sobre isso. Isso quer dizer que o fim dos tempos está próximo, que Jesus está voltando, sim. Mas a gente não pode se deixar contaminar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Não. A Bíblia fala pra gente não se conformar com esse mundo. Romanos 12:2. Não se conformem com os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. O papel do cristão é ter a mente renovada para ser sal e luz. É sal, não é pimenta. Não é para você deixar a vida do irmão apimentada e difícil de engolir. É para você ser sal, para colocar tempero, trazer sabor, para fazer a diferença. Se a gente não tá fazendo a diferença, o nosso cristianismo é meramente teórico. O nosso cristianismo, ele se torna diferente apenas se for colocado em prática. Não adianta a gente ficar só colocando mensagenzinha na internet e não colocar em prática e não viver. Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que firmou a sua casa na rocha, e veio o vento, veio a tempestade, mas a casa não caiu. E por que isso é importante? Porque olha só, tu vai olhar nesse ensinamento de Jesus, ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as praticas é nananana. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um homem que firmou a casa sobre a areia. Por que isso é importante? Porque os dois ouviram a palavra de Jesus. Tanto o homem da casa na rocha quanto o homem da casa na areia ouviram as palavras de Jesus. Nenhum deles era um descrente que não sabia quem Jesus era. Os dois ouviram as palavras de Jesus. Onde é que tá a diferença? É na prática. Tem que colocar em prática. E colocar em prática não é só oração e leitura da Bíblia. É claro que isso é essencial para a vida do cristão. É, porque a palavra é a nossa espada. A gente precisa de oração, a gente precisa de vigilância. Mas não adianta a gente fazer todas essas coisas e não amar o nosso próximo, não colocar esse amor em prática. Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, não adiantaria. É isso. E amor não é, de novo, amor não é meramente dizer: ai, meu irmão, eu te amo, não. Amor
é colocar em prática. E isso muitas vezes se dá na forma que a gente se comporta na internet. Na internet agora existe uma tendência chamada rage baiting. Rage baiting é um tipo de vídeo que ele deixa as pessoas com raiva de propósito pra conseguir engajamento. Porque a pessoa fica com raiva, daí ela vai lá e comenta: nossa, que vídeo ruim, como você pode fazer isso? E aí vai mandando pro outro: ô fulano, tu viu? Olha como esse vídeo é ruim. Olha aqui o que essa pessoa tá fazendo. E a pessoa fez isso de propósito pra que o vídeo dela conseguisse engajamento. E eu vejo isso muito, infelizmente, no meio cristão. Tem muitos sites, isso vai ser um pouco polêmico, tá? Mas existem muitos perfis que se chamam de perfis de notícia gospel, que na verdade são sites de fofoca. E o que eles colocam são coisas que vão te deixar brabo e que vão gerar discussões entre as pessoas, porque a ideia deles é conseguir engajamento com essa discussão. Teve uma vez, eu me lembro disso até hoje, que apareceu pra mim um videozinho: pastor fulano e cantora ciclana discutem na rede social tal. De qual lado você está? Meu Deus, agora a gente tem que escolher um time. Eu achei que a igreja era pra ser um corpo, mas pelo visto a gente virou uma competição. E competição ficou bem famoso, né, nos últimos dias por causa de uma certa premiação, mas eu também já escrevi um roteiro de vídeo falando sobre isso. Hoje em dia se tornou uma briga. Existem brigas e competições no nosso meio. E aí agora a gente tem que escolher um lado. Meu Deus, a igreja virou Mortal Kombat, eu não tava sabendo agora. Eu preciso escolher se eu tô do lado do pastor fulano ou da cantora ciclana. E se os dois estiverem errados? Porque na verdade, o simples fato deles estarem discutindo na internet, eles já estão errados. Papel de cristão não é ficar arrumando briga na internet. Papel de cristão é dobrar o joelho e orar pela pessoa. Se tu discorda dela: ai, fulano tá fazendo isso, vai lá e ora por ele, porque é isso que a Bíblia tá te mandando fazer. Não é pra ficar arrumando briga com o fulano. Não, porque o fulano me incomodou, então eu vou abrir uma live pra discutir com ele. Não, você não vai. Você vai pegar os seus joelhos, vai dobrar eles e vai orar pelo fulano. E se por acaso você e o fulano tem um problema, senta e conversa um com o outro, e a internet não precisa saber da discussão de vocês. A internet não precisa saber do que tá te deixando com raiva, porque isso só gera escândalo no nosso meio. Irmão, o escândalo está aumentando? Está. Daqui pra frente é só pra trás? Sim. Vai piorar? Vai. Mas deixa a piora pros outros. Não é teu papel ajudar a piorar. O seu papel é fazer a diferença, mesmo que os outros estejam fazendo as coisas ficarem pior. A gente não deve sair por aí brigando uns com os outros, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o Mortal Kombat de Cristo, que um é o personagem tal e o outro é tal, e eles têm que ficar brigando pra ver quem é o melhor. Não. A igreja é o corpo. Quer dizer que todos estão unidos em uma coisa só. Isso é uma coisa que o meu líder de jovens falou esses dias: a diferença entre união e unidade. E ele usou como exemplo a batata. União é um saco de batatas. Existem várias batatas ali, tem umas menores, outras maiores, e elas estão unidas. Isso é uma união. Elas estão ali perto umas das outras, mas cada batata é diferente uma da outra. A unidade é diferente. A unidade é como um purê de batata. Todas estão juntas ali, tá tudo misturado, tu não sabe que batata é qual. E a igreja deve ser assim. No momento que as pessoas olham pra nós, elas não podem ver aquele é o fulano, aquele é o ciclano. As pessoas têm que olhar: ali é um cristão, ali também é um cristão. O que deve brilhar na nossa vida é Jesus, é o amor. Permaneçam na fé, na esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O amor é simplesmente o que fez Jesus se tornar carne para morrer naquela cruz por mim e por você. Foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa aprender a amar o nosso próximo. E de novo, amar o nosso próximo não é só de palavra. A gente precisa amar com as nossas ações. Se o nosso irmão tá precisando de ajuda, é nosso dever ajudar o nosso irmão. É nosso dever cuidar dos órfãos e das viúvas, como tá na própria Bíblia. É isso que Jesus nos instrui a fazer. Só que por causa da tecnologia, tá acontecendo o contrário. As pessoas estão cada vez mais separadas. Por causa da telinha, a pessoa tá mais próxima da telinha e mais longe do seu próximo. O simples fato de você não estar vendo o rosto da pessoa enquanto você tá comentando, você tá vendo o texto
Só o texto do comentário dela. E isso acaba inibindo as nossas emoções, acaba deixando a gente frio. E com essa frieza, aumenta a raiva. E as pessoas começam a brigar mais umas com as outras. Isso não é coisa da minha cabeça. Um relatório global de emoções, que é uma pesquisa que fizeram em mais de 140 países, fala que de 2016 pra cá, a raiva das pessoas está aumentando. E por que será? Que as pessoas não estão mais conectando umas com as outras como seres humanos de verdade. As pessoas estão se conectando com imagens numa tela, e isso torna a gente frio. Não vem apenas frieza espiritual, mas frieza emocional também. E logo o meu irmão deixa de ser meu irmão e se torna palavrinhas numa tela. Palavrinhas numa tela não é uma pessoa. Logo eu posso arrumar a briga porque não vai ter consequência, porque não é uma pessoa de verdade. É isso que a nossa cabeça pensa. A gente não se toca. Isso é a primeira coisa. Coloque na sua cabeça. Quando você ficar com raiva de um comentário que você vê na internet, primeiro se lembre, aquilo ali é um ser humano de verdade. Então, se você for responder aquela pessoa, tenha o mínimo de bom senso pra responder com educação. Não gostei do que a pessoa falou. Não tô te dizendo pra guardar e não fazer nada. Se você quer responder, faça com educação, fale. Olha, escuta, meu amigo. Eu sei que você deve ter boas intenções com isso, mas se a gente for analisar, não é bem o que você falou. É assim, assim, assim. É a gente ter educação na hora de falar com as pessoas, pelo amor de Deus. E pelo fato de a rede social ter muitos estímulos, existem muitas coisas que deixam a gente com raiva o tempo todo. A gente tem acesso a pessoas do mundo inteiro ali. Pessoas que a gente não conhece, pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, pessoas que defendem coisas que a gente acha errado. Tem pessoas de todos os tipos na rede social. E por causa do acesso a isso, a gente acaba sendo o tempo todo bombardeado com informações, e muitas vezes são coisas que confrontam os nossos valores ou o que a gente pensa. E por causa disso, e também pelo fato de ter o tempo todo conteúdo que deixa as pessoas com raiva de propósito para gerar engajamento, a gente tá cada vez mais raivoso. E em vez de aprender a controlar essa raiva, não sei, estou com raiva, vou escrever um texto aqui no meu caderno, não na rede social pra todo mundo saber, porque nem todo mundo precisa saber o que você tá passando o tempo todo na sua vida. Tô triste, vou postar pra todo mundo. Tô com raiva, vou postar pra todo mundo. Não, nem todo mundo precisa saber o que tu tá passando. Muitas vezes o que te falta é dobrar o joelho e orar. Então vamos parar de ficar compartilhando toda a nossa vida na internet. E aí o que eu tava falando, em vez da gente aprender a controlar a nossa raiva, tipo, vou pegar um caderno e escrever sobre isso que eu estou sentindo, ou eu vou conversar sobre isso com um amigo próximo. Não, a gente precisa de algo instantâneo, porque a gente tá vivendo numa época em que tudo é agora. Logo, se eu estou com raiva, eu vou agir sobre a minha raiva agora. E como eu vou fazer isso? Eu vou responder aquela pessoa nos comentários xingando ela. E o problema não é só o fato disso estar acontecendo. O problema é o fato de que isso está acontecendo com os crentes. E meu irmão, porque o amor de quase todos esfriará, né? Então a gente não pode fazer nada. Não, não é que a gente não pode fazer nada. Se as pessoas não quiserem ouvir, aí o problema é delas. Mas é nosso papel alertar as pessoas. Meu Deus, onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há palavra, o povo se corrompe. A gente precisa compartilhar com as pessoas a verdade. E a verdade não é você sair xingando as pessoas, falando seu adúltero, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, a verdade é Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ninguém veio ao Pai senão por ele. O irmão tá pecando. Ótimo, vamos orar pelo irmão. Eu quero conversar com o irmão. Ora, pede direção de Deus. E então, quem sabe, conversa num lugar onde você e o irmão estão. Conversa com amor, com carinho, querendo ajudar aquela pessoa, não querendo bater com a mão na cara dela. Não é a gente querer usar a desculpa, quero ajudar a pessoa, pra ficar falando com a pessoa de forma grossa, porque tu tá fazendo isso, não sei o que. E a gente vê, meu Deus, gente, a raiva tá num ponto. As pessoas não estão votando em quem elas acham que tem as melhores propostas, porque a maioria das vezes tu pergunta pra pessoa, tu vai votar em quem? Na fulana. Legal, quais são as propostas que tu mais gostou? E às vezes a pessoa nem leu a proposta do cara. Por que tu vai votar no fulano? Porque ele fala mal do cara que eu não gosto. E eu não tô dizendo que a gente tem que concordar, tipo, o que esse político defende tá errado. O político tal concorda que isso tá errado, então eu vou votar no político tal. É bom a gente entender os valores das pessoas, mas no momento em que eu só tô apoiando o cara, porque ele não gosta do cara que eu também não gosto, eu tô me unindo à raiva dele, em vez de entender, quem aqui tem propostas
que vão fazer bem. Essa proposta aqui cuida dos moradores de rua da cidade, essa proposta aqui é boa para a economia do Brasil. A gente não tá pensando no que é bom para o Brasil. Outra coisa na questão da raiva. A raiva tá transformando a nossa política num circo, porque agora as pessoas não falam mais em debates sobre as propostas para o Brasil. As pessoas estão dando soco e dando cadeirada. As pessoas estão ficando cada vez mais parecidas com animais, voltando aos seus instintos primitivos de não conseguir se controlar e sair no soco com os outros. E eu não falo disso apenas na política, eu falo disso em todos os lugares. Nas redes sociais, como eu tava falando, as pessoas brigando umas com as outras nos comentários, xingando os crentes. Os crentes estão fazendo isso. Isso é voltar para instintos primitivos. Meu Deus, Jesus veio para nos libertar da velha natureza. Então, pelo amor de Deus, deixa esse velho homem morto e enterrado debaixo da terra e não vai lá atrás buscar ele. Vamos lutar contra toda essa raiva e vamos fazer o que Jesus nos ensinou, que é agir com amor e amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E unindo todas essas coisas num só, quer dizer que pra amar o nosso próximo, não é só falar pra ele, te amo, e não fazer nada. É a gente orar pelo nosso próximo, é a gente ajudar o nosso próximo quando ele precisa. E também é a gente saber se comportar na internet. Porque, porque na internet não sei o quê, porque na vida real eu sou assim. Irmão, quantas vezes eu tenho certeza que tu conhece gente assim. Gente que é super crente, pessoalmente. Aí tu vai lá na internet e a pessoa é agressiva. A gente não deve ser assim. Você não deve agir diferente na internet só porque na internet tu tá olhando pra um texto e não pra cara da pessoa. Vamos ser pessoas íntegras e agir com amor em todos os lugares que a gente for. Porque crente não é só ser crente quando tá todo mundo me olhando. Porque aí eu não tô sendo crente, eu tô sendo falso. O que a gente precisa é ser cristão na internet, quando ninguém tá nos vendo. A gente precisa ser cristão no modo de falar. O nosso modo de falar tem que ser diferente. O que é ser diferente do mundo? Ser diferente do mundo tá no nosso modo de falar, tá no nosso modo de pensar, tá no nosso modo de se comportar. A boca fala do que o coração tá cheio. Se a sua boca tá falando muita raiva, é porque o seu coração tá cheio de raiva. Então, meu irmão, vamos tratar essa raiva e agir de forma mais amável, buscar o Senhor, pedir pro Senhor te ajudar a controlar os seus instintos, porque o nosso papel como cristão é ser luz nesse mundo. Porque a gente não pode passar a mão na cabeça. É verdade. E quem diz que amor é passar a mão na cabeça? Porque o que a gente vê são pregações que são super amor, 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 amor. Só que a gente precisa entender que quando 1 Coríntios 13 fala sobre amor, também diz que o amor não se porta com injustiça, mas com a verdade. Quer dizer que para ter amor precisa de verdade. Não adianta falar que ama se não existe verdade. O que é verdade? É Jesus. Para amar de verdade, eu preciso amar segundo os parâmetros de Jesus. Então, sim, amar também é corrigir. Só que não é corrigir dando de relho na pessoa. Não é corrigir pegando um chicote. Porque você tá errado, seu burro, porque não... Não. Corrigir com amor é direcionar. Ali não. É pra lá, ó. É como um pastor direcionando a sua ovelhinha. A ovelhinha tá querendo ir pra outro caminho, ele vai... Não. Ali não. É pra lá. Ele não tá necessariamente... Sua ovelha boa, tu não sabe de nada, não é pra ir. Não. É com amor. Ovelhinha, aí não. Ali. Isso, ali. Amor precisa de autoridade, precisa de firmeza. Sim, Jesus muitas vezes tratou com firmeza. Como esquecer de quando Jesus virou as mesas do templo e falou: a minha casa será chamada casa de oração. Às vezes, por amor à obra de Deus, a gente vai ter que virar algumas mesas. Mas virar mesas não é pegar a mesa e jogar ela no próximo, que nem certas pessoas jogam cadeiras umas nas outras. Virar a mesa é tirar para fora doutrinas que são contrárias à palavra de Deus e defender o que é certo. E amar o próximo é um dos fundamentos da Bíblia. É uma das coisas que a Bíblia ensina e que a gente deve guardar no nosso coração. Então, acima de todas as coisas, pregue o evangelho, mas viva o evangelho. Não viva um cristianismo só de teorias, mas um cristianismo prático, em que a gente ama o próximo, que a gente ensina sobre a palavra de Deus, mas que a gente também trata do nosso irmão com amor. Que Deus te abençoe.